Graça e paz da parte do Cordeiro, irmão e irmã. Nós estamos novamente reunidos nessa noite, nos nossos lares, esperando ansiosamente pelo dia que nós podemos estar juntos, celebrando ao Senhor. E eu quero te convidar hoje a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 22 até o verso de número 26. O texto diz o seguinte: Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco, em companhia dos seus discípulos, e lhes disse: Vamos passar para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Jesus está num dos momentos mais intensos do seu ministério. As multidões estavam querendo ouvi-lo. As multidões queriam estar com ele. Os discípulos já estavam andando com Jesus também há algum tempo. Eles também estavam vendo milagres e maravilhas. Eles estavam vendo os ensinamentos que Jesus estava dando àquele povo. Mas ainda na cabeça dos discípulos não estava certo quem era realmente Jesus. Essa figura de quem é Jesus, ela estava sendo construída ainda e ela só vai depois realmente ser fundamentada quando Jesus já está crucificado e ressuscitado. Por ora, os discípulos ainda não estão entendendo a situação toda. E é por isso que essa cena acontece. Jesus entra num barco. Depois de um tempo de grande manifestação, de grande exposição, de grande procura sobre ele, ele entra neste barco para descansar, mas também para mudar de lado, de ir para uma ponta a outra, de um lado de uma cidade para outra. E como um problema daquela região muito comum, ao final da tarde geralmente há grandes tempestades. Houve uma tempestade. E essa tempestade sobreveio sobre eles. E havia um grande medo sobre o mar. O mar é o lugar onde aparecem os fantasmas. O mar é o lugar onde aparecem os monstros. O mar não é um lugar sagrado. O medo dos discípulos vem justamente porque eles estão num lugar onde talvez eles estejam impotentes. O mar, para eles, é um lugar desconhecido. A tempestade vem. As ondas batem sobre aquele barco. As ondas começam a entrar e a água começa a invadir o barco. Os discípulos então ficam desesperados, esperando o pior. Então chamam a Jesus correndo: Por favor, acorda! Você não está percebendo o que está acontecendo? E encontram um Jesus calmo, que simplesmente apazigua a tempestade. Eu quero refletir com você 3 lições que nós podemos perceber nesse texto. E a primeira coisa que eu te convido a olhar é que as tempestades vêm. Nós estamos num tempo onde as tempestades estão vindo. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. O futuro para nós é esse mar incerto. As tempestades vêm. Você deve se lembrar, em uma outra ocasião, Jesus falando sobre 2 terrenos onde nós poderíamos colocar fazer a nossa casa. Uma ele coloca que é a areia e a outra ele coloca que é a rocha. E geralmente quando nós olhamos para aquele texto, nós observamos a tempestade também vindo, um vendaval chegando, a casa ruindo, a que está na areia e a casa na rocha
fixa. Só que a gente nunca percebe que tempestades vêm sobre as duas. As tempestades elas vêm sobre aqueles que estão baseados na areia e sobre aqueles que estão baseados na rocha. As duas situações podem encontrar perda. Mas aquele que está baseado na rocha, mesmo que sofra algumas perdas, não tem sua casa destruída. Já o que está baseado nas areias deste mundo, terá a sua casa ruída e perderá tudo. Aqui nós encontramos novamente essa tempestade, esse vendaval. E aqui nós encontramos um Jesus que também está sofrendo com a tempestade. Jesus também está passando pela tempestade. Os discípulos estão olhando para essa tempestade também e eles estão temerosos. As tempestades vêm sobre todos nós. É só estar no barco. Nós estamos passando por um tempo de tempestade. As tempestades virão. Não há como fugir de tempestades. E o pior é que às vezes nessa tempestade, e esse é o segundo ponto, as respostas não vêm. Os discípulos estão ali desesperados. Eles não sabem o que fazer. Eles estão vendo a água entrando. Talvez eles ficassem ali com a canequinha jogando água um para o outro, tentando devolver a água. E vendo que não conseguem mais. Diante da força de algo que está completamente fora das mãos deles, eles se desesperam. É normal a gente se desesperar com as aflições. É normal a gente se desesperar com as situações. É normal a gente se desesperar. Não é possível ficar firme o tempo inteiro. Tem hora que a gente perde as estribeiras. Mas sabe o que Jesus nos ensina? Com essa história, com este acontecimento? Que sim, às vezes temos momentos de aflição, mas Jesus responde. Pode demorar, mas Jesus responde. E essa é a terceira coisa. Jesus ainda acalma as tempestades. Quando Jesus acorda, quando Jesus se levanta, antes de falar qualquer coisa para eles, Jesus olha para a tempestade. Jesus acalma. E aquilo que tinha sido uma grande tempestade, agora estava em calmaria. Jesus nos mostra que quando Ele está no barco, Ele ainda acalma as tempestades do nosso coração. Ele sim, fala para eles sobre a fé deles. Sim, Jesus ainda fala para nós não temos fé. Quando nós nos desesperamos, nós estamos tirando os olhos de Jesus. Nem sempre nós conseguimos ficar olhando para Jesus. O que Jesus nos lembra é que, na hora do meu desespero, eu preciso olhar para Jesus. Nós estamos em tempos de desespero. A nossa esperança vem do Senhor. É Ele que acalma toda tempestade. A nossa esperança não está baseada em governos humanos. Talvez você esteja esperando aquele auxílio emergencial. Talvez você esteja esperando essa pandemia passar. Talvez você esteja esperando alguma coisa acontecer para a gente continuar vivendo. O que a gente tem que entender é que ainda existe vida no meio da tempestade. Deus está conosco. E a nossa confiança não vem de governos. A nossa confiança não vem de instituições. A nossa confiança não vem de homens. A nossa confiança está baseada em Cristo Jesus e Ele vai acalmar a tempestade. Jesus acalma a tempestade do meu ser. E sim, este é um mundo cheio de barulhos. Este é um mundo cheio de concorrências sobre a voz de Deus, mas a voz de Deus ainda é soberana e a voz de Deus está sobre a sua vida hoje.
Por isso, o desafio que eu tenho para você é: confie no Senhor sempre. E não se esqueça de maneira nenhuma que Deus está com você. Salve!